Paz, eu queria partilhar com vocês uma palavra que ela fala sobre alguém que anda e está nos caminhos do Senhor. Alguém que anda na retidão, na obediência, na disciplina, que anda e segue como filho de Deus. Alguém que prefere o nome de Deus, mas anda na justiça. Alguém que profere o nome do Senhor, mas se afasta da injustiça, se afasta do pecado, do mundo, para agradar a Deus e para glorificar a Deus. Então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está em 2 Timóteos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 19. Então o apóstolo Paulo escreve assim a Timóteo: Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor se afaste da injustiça. Então, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus sempre prevalece. Nós vemos Jó perdeu tudo, mas que Deus duplicou tudo aquilo que ele tinha. Jó disse: bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo aqui fala-nos de dois tipos de pessoas. É preciso nós entendermos aqui, no contexto que Paulo diz, que o Senhor conhece aqueles que são dele, ou que pertencem a ele. Mas Paulo aqui não está querendo dizer que Deus também não conhece os outros. Não. Deus conhece sim cada um, cada vida que está pela terra. Não há ninguém que possa estar no oculto diante de Deus. Deus conhece cada um, cada vida. Não há ninguém que possa passar por despercebido diante dos olhos de Deus. Inclusive a palavra de Deus diz que os olhos de Deus são como fogo. Ninguém se pode esconder. Tudo é visível aos olhos de Deus. Então aqui o texto nos fala de dois tipos. Neste sentido, os que são seus. Ou seja, os que são seus, neste sentido, fala sobre aqueles que estão em Cristo. Aqueles que ouvem. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem para Cristo. Aqueles que ouvem a voz do bom pastor, que é Jesus. Esses são os que obedecem. Então, mas o texto também fala aqui sobre aqueles que não obedecem, que vivem como querem, que não têm compromisso com Cristo, que agem na carne, que vivem na carne e que cogitem das coisas da carne. Então aqui Paulo, ele dá um alerta para Timóteo, mas também para nós. Sobretudo também para nós. Então Paulo nos diz: aquele que fala de Deus precisa mostrar Deus. Aquele que fala a sua vida precisa testificar o que sai dos seus lábios, o que os seus lábios professam. A sua boca fala, mas a sua palavra só será justificada conforme os seus atos, conforme as suas obras. Se a pessoa fizer o que fala, alguém, então ela fala e mostra o que fala. Então essa pessoa, ela mostra fé, mas também mostra obras. Então a sua fé, ela é justificada pelas suas obras. E então Cristo é glorificado pelas obras. E então Deus é glorificado pelo Filho, através de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé. O maior exemplo que nós temos para nós, o maior modelo, é Jesus Cristo. Suas palavras eram justificadas pelas suas obras. Então a glória de Deus, ela se manifestava na vida de Jesus e no ministério de Jesus.
E então Deus, ele era glorificado através do Filho, através de Cristo. Através do seu Filho Jesus. Ou seja, em tudo aquilo que Cristo fazia, em tudo aquilo que era as obras de Cristo, o Deus Pai era glorificado. Então, é um alerta para nós. É um alerta para nós, é um alerta de Deus para nós. Qualquer que professa o nome de Deus, alguém que fala de Deus, alguém que diz ser cristão, alguém que diz ser crente, alguém que diz que pertence ao corpo de Cristo, alguém que diz que pertence à família de Deus, alguém que diz que ama a Deus, alguém que diz que é salvo, alguém que diz que é remido pelo sangue de Cristo, pelo sangue da conquista, pelo sangue da nova aliança. Então, essa pessoa ela precisa se afastar do pecado. Ela precisa se afastar das injustiças do mundo. Ela precisa se afastar das loucuras do mundo, do engano, da heresia do mundo. Ela precisa deixar o mundo. Ela precisa abdicar do mundo. Ela precisa renunciar. Ela precisa renunciar ao mundo. Ela não pode andar de mãos dadas com o mundo. Porquê? Porque aquele que anda de mãos dadas com Deus, este se torna arguido, este se torna inimigo de Deus. Porquê? Porque Jesus Cristo, ele morreu para nos tirar do mundo, para nos resgatar do mundo, para nos libertar do mundo e para nos salvar. E não para nós andarmos de mãos dadas com o mundo. Não para nós falarmos como o mundo fala. Não para nós vivermos como o mundo vive. Se isso acontece, irmãos, se isso está acontecendo nas nossas vidas, se isso está acontecendo na tua vida, então isso te faz a ti. Se isso está acontecendo na minha vida, então isso me faz a mim e a ti inimigos de Deus. Nós podemos até falar de Deus, mas não nos vai servir de nada. Porque a nossa vida, ela está toda errada. Não é essa a vida, não é essa a fé, não é essas as obras que Deus quer que nós façamos, que nós tenhamos. Então a nossa vida ela está completamente errada se nós agimos assim. Se é assim que nós nos encontramos, então é preciso nós nos arrependermos. E esse arrependimento tem que ser genuíno. Se é assim que nós estamos, se é assim que as nossas vidas aparentam estar, então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Não da presença do homem, não do mundo, mas de Deus. Nós precisamos nos arrepender da presença de Deus. Nós precisamos reconhecer os nossos maus caminhos, os nossos erros, os nossos pecados. E então nos convertermos, genuinamente nos convertendo dos nossos maus caminhos. Então eu quero terminar com esta palavra. No Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6, nós vemos aqui Nicodemos, o mestre da lei. Ele foi ter com Jesus. E então aqui Jesus revela a Nicodemos que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. E então Jesus, ele continua falando para Nicodemos que é preciso, para entrar no reino dos céus, é preciso ser nascido da água e do Espírito. Só assim poderemos entrar nos reinos do céu. Porquê? Porque aquele que é nascido da carne, porque aquele que é nascido da carne, esse é da carne, esse vive na carne e anda na carne. Mas o que é nascido do Espírito, esse é Espírito, vive no Espírito e pratica e vive no Espírito. Então, quando nós nascemos, nós somos carne. Quando nós nascemos em carne. Nós somos carne. Mas quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos Jesus e nos arrependemos genuinamente, então é nesse momento que o nosso velho homem, ele é sepultado. E então nós morremos para o mundo e nós nascemos como uma nova criatura, como o apóstolo Paulo fala. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram. Eis que tudo se fez novo. Então a pessoa, ela morre como a velha criatura e nasce uma nova criatura. Então essa pessoa, ela nasce de novo. Ela nasce no Espírito. Ela começa a viver no Espírito. Então os frutos eles vão ser visíveis na vida dessa pessoa. Porquê? Porque existe uma mudança. Existe uma mudança de vida, existe uma mudança de vocabulário, existe uma mudança de agir.
E então essa pessoa, ela mostra que nasceu de novo, ela mostra que é uma pessoa nova, uma pessoa transformada pelo Evangelho, uma pessoa transformada pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Então, essa pessoa, ela mostra obediência. Ela mostra obediência à palavra. Então Deus, Ele é glorificado por isso. Porquê? Porque essa pessoa, ela quando nasce no Espírito, ela não invoca o nome de Deus em vão. Ela não fala de Deus em vão. A vida dela mostra aquilo que ela é. A boca fala aquilo que ela é. Então que o Espírito Santo, irmãos, que o Espírito Santo ele possa nos mostrar. Que o Espírito Santo ele possa nos mostrar, que ele possa nos trazer um quebrantamento de espírito, que ele possa nos convencer realmente e que ele possa trazer, que ele possa nos mostrar a vida que nós temos levado. Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que nós já deixamos o velho homem e nascemos de novo? Será que já nascemos como uma nova criatura? Será que nós já nascemos? Que o Espírito Santo ele possa falar ao nosso coração e que se nós não nascermos de novo, que nós possamos nascer de novo, que nós possamos nos converter genuinamente para que nós possamos realmente nascer de novo e testificar de Deus, glorificando a Deus, para que Ele seja glorificado através do nosso testemunho e de nossas obras. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a cada um de nós, que Deus possa falar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.